Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por estar nesse momento entrando na Sua presença. Limpa o nosso coração daquilo que não te agrada, que possamos buscar o Senhor verdadeiramente essa noite e que o Senhor fale com todos nós, Pai. Esteja, Pai, nos dando o privilégio de estarmos juntos nessa live e que nós possamos engrandecer o Senhor. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor nesse momento e que o Senhor Jesus se faça presente nesse momento, Pai. Seja abençoando esse meu irmão, essa minha irmã que estará comigo nessa live, nessa quarta-feira, reunião de oração. E nós queremos adorar ao Senhor, te louvar, te engrandecer por tantas coisas belas e maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Limpa realmente o nosso coração daquilo que não te agrada, Pai. E que possamos te buscar em espírito e verdade essa noite. Que o Senhor Jesus se faça presente, Pai, nesse lar agora que está representado comigo, nesse meu irmão e minha irmã que está comigo nessa live. Que a Tua graça, Senhor, que o Teu amor, a Tua misericórdia e a Sua paz esteja nesse lar agora em nome do Senhor. E que nós possamos desfrutar das ricas bênçãos do Senhor. Fala conosco, Pai, essa noite, que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Que a Tua palavra venha com poder em nossa vida e que nós possamos meditar profundamente no que o Senhor tem para nós. Esteja, Pai, abençoando, Pai, todos nós. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita a nossa entrega, Pai. Porque o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel, o Senhor é vivo ainda hoje, Pai. E pelo Teu Espírito que eu peço, toca no nosso coração agora, Pai, tirando tudo aquilo que não te agrada e que possamos entrar na Sua presença com ações de graça, para Te louvar, para Te engrandecer, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Aceita todas as orações que nós vamos fazer nessa noite. Queremos clamar ao Senhor e pedir a Ti, venha cuidar de nós, venha nos dar direção para saber o que nós devemos fazer nesse momento de crise. E que o Senhor Jesus se faça presente na nossa vida e na nossa casa também. Nós Te louvamos, Pai. E eu peço ao Senhor, abençoe esse meu irmão e minha irmã que está nessa live comigo. Que eles possam sair essa noite desse momento de adoração, um momento de reflexão, com o coração cheio da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque o Senhor é fiel. Nós Te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, em nome de Jesus que Te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Obrigado pela fidelidade de vocês, por mais um dia desse encontro que nós temos. É o dia que é do Senhor hoje, é o dia de nós podermos entrar em oração ao Senhor, pedir, fazer as nossas súplicas a esse Deus que nós acreditamos e nós professamos a fé nesse Cristo Jesus que morreu por todos nós. Muito obrigado mesmo, você que está chegando agora, pela sua fidelidade. Gostaria que você já colocasse os seus pedidos de orações nos comentários, para que no final dessa live nós possamos orar e clamar ao Senhor, para que o Senhor venha responder às nossas orações e o nosso clamor. Que realmente você esteja feliz de poder estar comigo aqui essa noite, como eu estou com você. Muito obrigado mesmo por todos os momentos que nós nos encontramos por esse meio de comunicação. Gostaria que fosse pessoalmente, mas ainda a gente não pode, devido a esse momento que estamos vivendo. Mas eu queria dizer a você, não importa onde você está agora, o que importa é que você está na presença de Deus e que você clame ao Senhor. Faça sua súplica na presença dEle e Ele vai te responder, te trazer aquilo que tanto você pede, que tanto você clama para a honra e glória do Senhor.
Eu gostaria muito que você colocasse os seus pedidos de orações nos comentários para que nós possamos orar no final dessa live, para a honra e glória do Senhor, e pedindo para que Deus venha com a solução para a sua vida e esse momento talvez que você esteja vivendo que não é tão bom assim. Esta noite eu queria compartilhar com você um texto que nesses dias eu tenho meditado nesse momento dessa pandemia, pensando um pouquinho de 1ª e 2ª Reis. E nesses dias que eu tenho pensado um pouquinho, lido, refletido, e Deus tocou muito num texto para que eu pudesse compartilhar com você esta noite. Se você tiver com a Bíblia aí, por favor, abra sua Bíblia, confira comigo. Quando eu ler a palavra e a passagem, eu gostaria que você lesse também a passagem bíblica. Por quê? Se você tiver dúvidas, você pode nos comentários tentar pedir, falar para mim que você não entendeu aquela passagem. Mas eu quero que você tenha no seu coração nenhuma dúvida. Por isso é importante você meditar e ler as Escrituras junto comigo. O texto que eu queria compartilhar com você e propor para nós pensarmos um pouquinho essa noite está em 2ª Reis, capítulo 20. 2ª Reis, capítulo 20. É uma passagem muito legal, muito importante para nós. E eu queria fazer algumas aplicações nesse texto, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. No momento da dificuldade de relacionamentos, momentos de brigas, momentos de responsabilidades que muitas vezes nós temos e esquecemos disso. Mas eu gostaria de meditar com você e propor esse texto para nós lermos juntos. Está em 2ª Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, não deixe de acompanhar, de lê-la junto comigo, porque ler a palavra do Senhor é o maior benefício que nós temos. 2ª Reis, capítulo 20, diz assim, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitissimamente. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera que ele tinha, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra. Disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, e os retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil a sombra adiantar 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Amém, meu irmão? Que você esteja com essa palavra que você acabou de ler no seu coração, porque a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor é real, ela é absoluta.
o que é relativo à nossa interpretação. Glória a Deus pela leitura da palavra dele. E eu queria compartilhar com você essa noite no seguinte tema: as bênçãos de Deus nos trazem responsabilidades. As bênçãos de Deus nos trazem responsabilidades. Orlando, mas por que você tirou esse título desse texto que nós lemos do rei Ezequias, em 2 Reis, capítulo 20? É que você olha o texto e ele se autoexplica. Aconteceu que Ezequias passou por um momento difícil, uma grande enfermidade, e se você olhar a essa história, em Isaías capítulo 38, essa história conta. Lá em Isaías, o profeta maior relata essa história de Ezequias. E assim que nós estamos lendo em 2 Reis, aqui veio Isaías, o profeta maior, visitar a Ezequias. E nesse momento dessa visitação, o profeta maior, Isaías, disse a ele: olha, arruma a tua casa, acerta a sua casa, porque essa enfermidade vai tirar a sua vida. Você vai morrer com essa enfermidade. E você percebe que Ezequias não respondeu nada. Ele virou para a parede e chorou, clamou a Deus, dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe que eu fui reto aos seus olhos, que eu não transgredi nenhuma lei do Senhor. Eu fiz de tudo o que o Senhor queria. Eu clamei, eu fugi das ciladas do inimigo, eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Me dá uma chance, Pai. E antes de Isaías sair do palácio, Isaías para, porque a palavra do Senhor chega até ele e diz a Isaías: volta lá e diz a ele: eu ouvi o seu clamor e vou conceder a você mais 15 anos de vida. E assim, nós, ao lermos esse texto, você vai saber que é isso que aconteceu. Porque as bênçãos de Deus nos trazem responsabilidades. Porque eu queria que você pensasse comigo, meu irmão e minha irmã. Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim para você: hoje é seu último dia, o que você faria? Como você agiria se hoje fosse o seu último dia? Assim que Isaías disse a Ezequias, dizendo a ele: olha, essa enfermidade que você tem, você vai morrer. Acerta a sua casa, resolve aí o que tem que ser resolvido, mas hoje você vai morrer. E essa chance que Deus deu ao rei Ezequias é a chance que muitas vezes nós temos, porque nós não sabemos o dia que nós iremos embora. E Deus está nos dando a chance todos os dias de poder fazer diferente do que vivemos até agora. As bênçãos de Deus nos trazem responsabilidades. Por quê? Porque as bênçãos que Deus trouxe a Ezequias, dando a ele mais 15 anos, trouxe a ele uma grande responsabilidade, para que ele pudesse se apegar em pequenos detalhes, fazer a sua vida diferente. Ele estava vivendo o cronos dele, o tempo dele, o horário, dias, minutos, meses, anos, cronos. Ele estava vivendo e não estava usufruindo o que significava aquele tempo. Mas esqueceu de olhar o kairós de Deus, que é o tempo de Deus, de viver a sua vida com responsabilidade, de aproveitar essa nova chance que ele tinha. E essas bênçãos que Deus trazem para mim e para você, requer de nós uma nova visão da vida, trazendo até nós responsabilidades. E é tão importante essa passagem que nós lemos, para você entender o contexto da época. Senaqueribe, o rei da Síria, estava oprimindo, já tinha oprimido o reino do norte, onde Israel vivia, já tinha assolado esse povo,
E agora ele estava oprimindo Judá, o reino do sul. E Ezequias era o rei. Nessa situação que Ezequias viu a opressão, se você olhar em Isaías, a partir do capítulo 37, 38, você vai ver que essa história é narrada desta forma. E aqui Ezequias sentiu a opressão que o povo estava agora vivendo, porque tinha uma opressão do exército sanguinário como os assírios. E Senaqueribe estava querendo oprimir. E aqui Ezequias dava o tributo, e esse tributo era muito alto. Pagava tributo para eles não serem assolados pelos assírios. E Ezequias, que significa a força de Deus, ou seja, o Senhor tem fortalecido, isso é o nome de Ezequias. E Ezequias viveu no reino de Judá, foi um homem que trouxe um reavivamento espiritual para Judá. E para Judá, uma das grandes importâncias de Judá era Jerusalém. E ele trouxe um grande avivamento. Ele teve uma oportunidade de trazer por 29 anos que ele reinou no Reino do Sul. Ele trouxe um avivamento, ele criou de novo a estrutura dos sacerdotes voltarem a adorar a Deus no templo, porque eles estavam impedidos. O seu pai, de antemão, já era um pai que não servia a Deus, pecou contra Deus, mas Ezequias, com 25 anos de idade, ele governa por 29 anos, e a partir de 715 a.C., ele assume a responsabilidade de ser o rei daquela nação, o Reino do Sul, Judá. E ele trouxe um grande avivamento. E esse grande avivamento, no seu reinado, ele reparou as portas e purificou a casa do Senhor. Ele reintegrou os sacerdotes em adoração, e aos levitas também. Em seu ministério de restauração, ele trouxe a Páscoa de novo. Ele trouxe um combate ferrenho à idolatria. Ele não aceitava a idolatria. Ele tinha em seu coração o desejo de cumprir todas as leis de Deus. Ele tinha no seu coração o desejo de buscar a Deus. Ele tinha restituído a Judá toda a visão que outrora foi tirado de adorar só a Deus. Ele quebrou, por exemplo, um ídolo de serpente que Moisés outrora fez no deserto, onde o povo já estava prestando culto a essa serpente. Para Ezequias, isso não deveria acontecer. E ele quebra isso, ele mostra que o único que devem adorar é a Deus Todo-Poderoso. Ele traz de novo o Senhor para o lugar certo do reino de Judá. Mas nessa passagem que nós lemos, nós percebemos que agora ele está enfermo. E agora Isaías, que ele era um profeta maior que Ezequias consultava por ser um grande profeta. Esse momento Deus envia Isaías até Ezequias dizer a ele: olha, conserta a sua casa, porque você vai morrer. Isso ele vira e começa a chorar e clamar a Deus: eu fui reto, eu adorei ao Senhor, eu fiz de tudo ao Senhor, eu busquei, trouxe avivamento espiritual para o povo, eu busquei as bênçãos que ele estava querendo, estava trazendo a ele grandes responsabilidades também. Assim como todos nós, que nossa responsabilidade de buscar a Deus está implícito quando a gente pede bênção para o Senhor. O Senhor muitas vezes tem pedido tantas bênçãos para Deus, você, temos pedido bênçãos sem medida para Deus, mas isso requer de nós responsabilidades. Porque eu vejo muitas pessoas buscando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus para que cure de uma enfermidade, para que liberte, para que restaure o casamento, para que busque o filho que está perdido em drogas. Mas assim que Deus faz, voltam a esquecer de Deus. E nessa passagem que nós lemos, um grande rei, que foi um dos maiores reis da história de Judá, foi um homem que adorou a Deus, mas Deus não
deixou de permitir ele ficar doente. E aqui ele clama a Deus pedindo: Senhor, me livra, Senhor. E nessa passagem você percebe que antes de Isaías sair do palácio, Deus para Isaías e diz: Isaías, volta lá e fala para o rei Ezequias, meu servo, em algumas traduções dizendo meu capitão, que ainda ele tem mais 15 anos de vida. Mas se ele era um homem que adorava tanto a Deus e buscava tanto a Deus, por que ele tinha que acertar a sua casa? Porque a responsabilidade dele recaía sobre a casa, sobre o reino, sobre os seus servos e sobre a opressão do inimigo. Se ele era um homem tão justo, um homem que buscava a Deus, trouxe a nação de novo a entender o que era adoração, qual era a responsabilidade de Ezequias com relação a chegar ao momento de Deus e falar: olha, hoje você vai morrer? É que nenhum de nós está longe de sofrer. Nenhum de nós está suscetível a falar: eu não posso sofrer, eu adoro a Deus, eu busco a Deus. Mas as bênçãos de Deus e o livramento de Deus requer de nós grandes responsabilidades. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu queria que você pensasse comigo essa noite. Algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Que a bênção de Deus para o rei Ezequias trouxe a ele também responsabilidades a partir daquele momento do milagre. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente intercede, quando a gente ora, intercede, jejua, pede a Deus, Deus é sensível ao nosso clamor. Mas Ele espera que quando Ele fizer um milagre, nós venhamos mudar a nossa atitude a partir da conquista daquele milagre. E a nossa responsabilidade que eu e você tem perante a esse texto que nós lemos, como o rei Ezequias tinha também em seu coração, responsabilidade de querer ter a bênção. Mas quando nós recebemos a bênção, o que vamos fazer a partir disso? Será que nós vamos mudar o nosso estilo de vida? Será que vamos cumprir aquilo que tanto temos clamado a Ele? Tanto temos pedido a Ele? Será que vamos mudar as nossas atitudes a tal ponto de entender que aquilo que eu estou passando é uma provação talvez que Deus está permitindo a gente passar? Eu vejo muito isso hoje. Muitos têm clamado, pedido a Deus, mas será que tudo isso não requer de nós uma nova postura espiritual, uma nova atitude perante Deus, uma nova reestrutura e avivamento espiritual para a igreja? Que eu queria que você hoje, meu irmão e minha irmã, aprendesse nesse texto como eu aprendi. Algumas coisas que me chamaram muito a atenção nesse texto. A nossa responsabilidade, a primeira coisa que você aprende nesse texto, a nossa responsabilidade, minha e sua, é arrumar a nossa casa. Quando Isaías chegou a Ezequias, disse a ele: olha, o Senhor está dizendo a você, arruma a tua casa, porque essa enfermidade vai levar você embora. E quando ele vira e começa a clamar e chorar, a Bíblia diz que chora copiosamente, muitíssimo, não sei como está na sua versão, sobremaneira. Ele chora demais, ele não sabe mais o que fazer, ele chora, porque ele sabe que a palavra de Deus diz: deu fim, agora vai ser o fim. E ele chora, ele clama ao Senhor, está no versículo 1 isso. Você percebe, o capítulo 20, 2 Reis, versículo 1, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Nós estamos numa época que, se Deus me chamar ou chamar você, a pergunta é: a sua casa está em ordem? A sua casa, você poderia entender que você deveria reunir a família e dizer a eles quais são as descrições dos papéis. O que é o pai, o que é a mãe, qual é o papel do filho, qual é o papel da filha, qual é o papel da nora, do genro, qual é o papel? Arruma a tua casa, meu irmão, minha irmã, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ezequias era um grande homem de Deus, buscava a Deus. Os seus afazeres é pensar só no que significaria o povo adorar a Deus. Bênção, isso é bênção. Mas qual é a responsabilidade dele perante a família? Ele esqueceu da família. Ele lembrou de tudo, menos da família. Eu sempre costumo pensar que nós precisamos criar prioridades em nossa casa ou na nossa vida. A primeira prioridade é adorar a Deus acima de tudo. Deus é a primeira prioridade da minha vida. Eu vou adorá-lo, eu vou buscá-lo, eu vou engrandecê-lo. Essa é a minha responsabilidade, porque eu aceitei Jesus. Mas a segunda responsabilidade, que é uma dos critérios que eu tenho que ter, e prioridades da minha vida, é cuidar da minha família, cuidar da minha casa. Ezequias não chamou os seus filhos, os seus servos, e não falou nada que deveriam fazer. Olha, vocês deveriam buscar a Deus, amar um ao outro. A minha pergunta de novo a você: como é que está a tua casa, meu irmão, minha irmã? Será que a sua casa está em pé de guerra? Será que seus filhos estão desobedientes? Será que seu casamento não está bom? Será que a briga entre vocês? Será que vocês não estão esquecendo de desenvolver os papéis dentro do seu lar? Isso é uma responsabilidade minha e sua. É uma responsabilidade que o rei Ezequias não entendeu. E Deus diz a ele: olha, Ezequias, você é um grande servo meu, mas chegou o seu tempo. Acerta a sua casa, que eu vou dar a chance de você acertar ainda, antes de morrer. Isso me faz pensar que, nesse texto que nós lemos, diante dessa situação, não tendo Ezequias preocupação na santificação da sua casa, teve com o povo, mas não teve com a sua casa. Está na hora de você tentar santificar os seus filhos, colocar eles no altar de Cristo. Está na hora de você dar o exemplo de não pensar só em coisas materiais, mas pensar na sua casa, nos seus filhos, no seu casamento, nos seus netos. Está na hora de você acertar na sua casa, porque é uma grande responsabilidade arrumar a nossa casa. E se Deus te chamar hoje? Pensa um pouquinho, só pensa um pouquinho. Como é que está a tua família? Como é que está a tua casa? Se Deus levasse você hoje, a sua família sobreviveria, ou seja, eles dariam continuidade ao legado que você está deixando? Ou na sua casa é uma confusão grande que ninguém está aí com ninguém? Para Ezequias, ele fez tudo o que era espiritualmente cabível a um grande servo de Deus, mas ele não cuidou da sua casa. Se você olhar lá na frente, a gente tem uma aplicação com relação a isso, a esse ponto, para você entender o que eu estou dizendo. Lá no final dessa mensagem você vai entender o que eu estou falando agora. Porque a nossa responsabilidade é arrumar a sua casa. Eu tenho na minha e você tem na sua. Faça a sua parte, desenvolva o papel, seja um homem, uma mulher de Deus e busque consagrar os seus filhos para o Senhor. Isso é a primeira aplicação que você entende. Responsabilidade individual para que a nossa casa esteja na presença de Deus. Outra coisa que você aprende nesse texto que foi muito marcante para mim, isso está no versículo 2 e versículo 3. Versículo 2 do capítulo 20
que nós lemos. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou amargamente, copiosamente, muitíssimo. Por que isso? Porque a responsabilidade de Ezequias era uma responsabilidade que ele deveria entender. Ele fez tudo para agradar a Deus. Não foi errado o que ele fez, pelo contrário, ele fez certo. Ele constituiu a nação a buscar a Deus, instituiu na nação o culto verdadeiro, trouxe os sacerdotes, os levitas, que o seu pai já tirou da época, não estavam em cena mais, e agora ele reestruturou o culto em adoração a Deus. Mas uma responsabilidade que ele trouxe, e ele era um homem segundo o coração de Deus nesse sentido, ele era um homem que orava muito. Tanto é que o rei Seraquenibe, quando ele pressiona Judá, ele busca a Deus e pede a Deus: Deus, me livra desse rei. Está muito amargo isso para nós. E Deus diz a ele: olha, por amor a você, porque você me busca, porque você me ora a mim, eu vou fazer isso para você. Se você olhar com clareza essa situação que muitas vezes Ezequias consultava Isaías dizendo a ele: fala para mim o que eu tenho que fazer. A nossa responsabilidade, além de arrumar a nossa casa, é abrir o nosso coração através da oração. Quando você ora a Deus e entrega os seus filhos na presença de Deus, seu casamento na presença de Deus, o seu trabalho na presença de Deus, requer uma nova responsabilidade. Pedimos tantas coisas para Deus, mas não assumimos a nossa responsabilidade da bênção que Deus dá a todos nós. Quando nós oramos e clamamos a Deus, nós não temos noção muitas vezes do que estamos pedindo a Deus. Porque na hora da angústia, do sofrimento, você promete muita coisa, eu prometo muita coisa. Mas na hora que Deus chega para cobrar, nós não queremos pagar. Eu sempre penso o seguinte, que nós devemos trazer em nosso coração a responsabilidade da oração. Hoje nós estamos juntos para poder orar por alguns pedidos. Estamos clamando a Deus por algumas pessoas que precisam da restauração, da cura, do livramento, da paz e outras tantas coisas. Mas a minha pergunta é: você tem orado pela sua família? Você tem orado pela sua casa? Você tem orado pelo seu casamento? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem entregado na mão de Deus isso? Note que Ezequias tem uma grande responsabilidade quando Deus vai falar para ele: olha, eu vou te dar mais 15 anos. E o que você vai fazer a partir de agora? Se Deus desse agora a você muito mais tempo de vida agora, quando você tem uma enfermidade que talvez você fosse morrer e Deus te desse o livramento e você já não vai mais partir, você faria do mesmo jeito que você está fazendo hoje? Será que você estaria desenvolvendo da mesma forma que você está fazendo hoje? Eu cansei e estou vendo muitas situações hoje. Hoje a gente não está podendo muito visitar pessoas nos hospitais, porque o hospital só reserva isso para a família, por causa da pandemia. Mas muitas pessoas que eu fui visitar, no final da vida, em alguns momentos, eu tive uma situação de um irmão em Pindamonhangaba, que quando eu fui visitar, ele estava prestes a morrer, estava indo embora aos poucos, e ele disse para mim assim: pastor, se eu pudesse fazer hoje, tudo eu faria diferente. O que eu estou colhendo agora nessa enfermidade é porque eu plantei. Mas eu queria tanto poder abraçar o meu filho. Eu queria tanto poder beijar a minha esposa. Eu queria tanto ter uma oportunidade de uma nova chance. Mas ele não teve.
E essa pergunta eu digo a você: será que no momento final da sua vida você não vai falar essas mesmas palavras para Deus? Por que não fazer isso agora, meu irmão? Por que você não beija sua esposa? Por que você não abraça os seus filhos? Por que você não diz aos seus filhos, eu te amo? Eles são importantes. Ezequias cuidou de tudo de Deus, mas esqueceu a família. As pessoas, muitos metodistas falam de John Wesley. Foi um grande servo de Deus. Um homem que trabalhou a santidade como ninguém. Proclamou, andou vários quilômetros, em alguns momentos até 300 quilômetros de cavalo, para ir pregar, porque ele entendia que a paróquia era o mundo. Mas ele não cuidou do casamento. Ele não cuidou da esposa. E muitos não falam dessa passagem dele. Não adianta você ser um servo de Deus, fazer tudo o que você tem que fazer com relação a buscar a Deus, a orar, a interceder, mas você deixa a sua família em segundo plano. Se a sua família é importante, e eu sei que é, eles vão estar nos seus lábios e no altar de Deus a todo momento. Por isso a nossa responsabilidade é abrir o nosso coração através da oração e acertar o nosso lar também. Terceira coisa que você aprende esses textos, como eu aprendi, e eu achei importante demais, que a nossa responsabilidade, do versículo 4 ao versículo 6, versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 20 de 2 Reis, diz assim, versículo 4, antes Isaías tivesse saído da porta central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade, defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Sabe que a terceira coisa que você aprende nesse texto é que a nossa responsabilidade, além de orar, além de cuidar da nossa casa, a nossa responsabilidade é aproveitar a nova chance que Deus nos dá. Será que Deus não está te dando uma chance agora, meu irmão e minha irmã, para você fazer a sua vida diferente? Se você não adorava antes dessa pandemia a Deus, está na hora de você começar a adorar. Deus não é fast food. Você chega, pede, faz o pedido e vai embora. Deus quer responsabilidade. E essa responsabilidade que Ezequias entendeu foi uma responsabilidade dizendo a ele o seguinte, olha, faz diferente agora. Não com relação a ser servo do Senhor, porque tudo isso você fez bem. Mas eu vou te livrar de Senaqueribe. Eu vou tirar desse rei da Síria que está oprimindo vocês também. Além de eu te dar 15 anos, eu vou te dar uma nova chance de livramento, de libertação. A nossa responsabilidade, sabe o que é? É formar um lar cristão. De formar um lar que os filhos e os cônjuges busquem a Deus. É necessário lá no íntimo do relacionamento entre os membros da família que compõem o nosso lar, se realize um relacionamento como cristãos. Eu sei que você é cristão, que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. A sua responsabilidade nessa segunda chance que você tem agora, principalmente nessa pandemia, se Deus está libertando você dessa doença infernal, se Deus está livrando muitos familiares seus, fale de Jesus, pregue a Jesus, diga que Jesus está dando uma nova chance a eles de buscar a Deus, porque Deus está livrando da morte. Ezequias começou a entender que a família, o seu ambiente familiar deveria mudar.
porque seus filhos estavam vendo o que ele fazia. A sua missão, que deveria ser o sacerdote do lar, a missão dele estava agora só para a obra. E eu vejo tantos pastores que perdem todos os seus filhos porque só olham para a obra. Não é errado olhar para a obra, mas sempre equilíbrio. Momento de adorar a Deus, momento de escutar meu filho, momento de aconselhar os meus filhos, de aconselhar a minha esposa, ser aconselhado por ela. 80% do meu ministério é Deus. 1% sou eu. E 19% é a minha esposa, que me ajuda a buscar a Deus e entender que a responsabilidade que eu tenho é a responsabilidade que Deus me deu e Ele vai me cobrar. Quando eu trago uma palavra, quando eu dou um estudo, nós precisamos ter essa responsabilidade de entender que essa segunda chance que Deus nos dá tem que ser diferente. Quando acabar essa pandemia, no momento que acabar essa pandemia, que vai demorar muito, qual é a sua visão a partir daquele momento para a sua vida agora? Se você não ligava para Deus, você vai continuar assim? Se você não orava a Deus, você vai continuar assim? Se você não arrumava a sua casa, você vai continuar assim? Nessa segunda chance que Deus está te dando, está na hora de mudar, meu irmão, minha irmã. Está na hora de buscar as bênçãos, mas entendendo que ela vem com grandes responsabilidades de fazer a nossa vida diferente de como era. Deus deu mais 15 anos para o rei Ezequias, mas disse para ele: acerta o que tem que acertar. Então é certo isso? Que agora eu entro no tópico que é um dos que mais mexeu comigo. Que a responsabilidade, a minha, a sua, nossa responsabilidade é preparar os nossos filhos para fazerem melhores que nós. A nossa responsabilidade, além de acertar a nossa casa, além de orar, de aproveitar a segunda chance, eu tenho também uma responsabilidade de preparar os meus filhos para serem muito melhores do que eu, do que você. Sabe, se você olhar o texto a partir do versículo 21, você vai ver que começa em cena agora um rei com 15 anos, chamado Manassés. Capítulo 21, você vai ver isso em 2 Reis. Agora, você percebe que Ezequias já morreu. E levanta um novo sucessor agora. E esse sucessor que estava agora para ser rei, o seu reinado começou com 12 anos de idade. Então, se ele começou com 12 anos de idade, não é 15, é 12. Se ele começou agora com 12 anos, quando Deus deu 15 anos para Ezequias, ainda ele não era nascido. Ok? Ele não era nascido. Depois de 3 anos, ele nasceu. E teve a oportunidade de viver mais 12 anos com seu pai, o rei Ezequias. E quando o seu pai vai embora, quando o rei Ezequias morre, entra em cena esse rei chamado Manassés. Note que o avô de Manassés, ou seja, o pai de Ezequias, não adorou a Deus. Fez tudo de errado. Ezequias mudou a estrutura espiritual do povo e voltou a adorar a Deus. Derrubou os postes de ídolos, voltou a adorar a Deus. Quando ele foi embora, levanta-se Manassés e foi um dos piores reis que Judá já teve. Tudo o que o seu pai fez, ele fez pior. Ele voltou a adorar outros deuses, ele proibiu adorar a Deus, ele voltou o culto a Baal, ele instituiu o culto aos Balaíns, ele trouxe tudo o que seu pai fez ao contrário. Sabe por quê?
Porque nos 15 anos que o rei Ezequias viveu, ele ainda viveu deixando os seus filhos em segundo plano. A minha pergunta para você: você não quer que o seu filho seja bem-sucedido? Você não quer que a sua casa seja um lar cristão? Para isso você requer responsabilidade, adorar a Deus, aproveitar as chances que você tem de aconselhar o seu filho, de orientar o seu filho. Manassés, 55 anos, governou Judá. E foi um dos piores reis. A liderança dele foi horrível. A visão religiosa que o pai tinha, ele não tinha nada. Ele promoveu a idolatria Baal, construiu altares que seu pai de outrora tinha derrubado. Sabe por quê? Porque não aproveitou a segunda chance com responsabilidade. Se você tem a oportunidade agora, meu irmão, minha irmã, de buscar a Deus, de entregar os seus filhos no altar de Deus, de arrumar a sua casa, está na hora de você fazer. Porque a gente não sabe, eu não sei se amanhã eu estou vivo. E se chegar um momento da enfermidade, eu quero dizer a Deus, Deus, eu adorei tanto ao Senhor e fiz tudo o que o Senhor pediu, mas eu nunca esqueci da minha família. Eu nunca esqueci da minha casa. Eu nunca esqueci dos meus filhos. Manassés, ele fez tanta abominação aos olhos do Senhor que ele instituiu sacrifício humano. Você sabia? Inclusive, neto de Ezequias foi sacrificado por seu pai Manassés num culto a Baal. Ele foi tão promíscuo que tudo o que o seu pai fez, ele não teve de exemplo, porque ele foi esquecido. Aproveita a segunda chance agora, meu irmão e minha irmã, e busque a Deus, ore a Deus pela sua casa e pela sua família. As grandes bênçãos que Deus está te dando requer grandes responsabilidades. E essas responsabilidades é consagrar-se, é buscar a Deus, deixar no altar de Deus os nossos filhos, a nossa família. Se nós fizermos isso e aproveitar essa segunda chance que Deus está nos dando, nós vamos ver que grandes coisas o Senhor vai fazer. E essas responsabilidades que Deus coloca em nossa vida, é uma responsabilidade que muitas vezes nós falamos com Deus isso, só que nós esquecemos de cumprir. Esses dias eu estava visitando meu filho em Pindamonhangaba e vi os romeiros indo para Aparecida. E pensei comigo assim, tudo bem, estão cegos, estão fazendo um sacrifício inútil, mas é admirável essas devoções. Momentos específicos sim, mas são momentos que eles estão cumprindo o que falaram. Pediram para uma santa, ou pediu para um santo, mas estão cumprindo. E nós? Nós não estamos falando e pedindo, fazendo promessas para um santo, nós estamos fazendo para Deus. E isso nós temos que cumprir. Minha responsabilidade, sua responsabilidade. Quando você pede uma coisa para Deus, olhe as consequências do que você está pedindo e cumpra. Não tarde a cumprir a promessa que você faz para Deus. Busque fazer isso. Responsabilidade. Acerta a sua casa agora, meu irmão. Acerta o seu casamento. Acerta o relacionamento com os filhos. Pede perdão se for necessário. Vá a eles e digam, olha, eu fiz muita coisa errada. Eu quero mudar agora em nome do Senhor. Eu quero levar a minha família a adorar a Deus. Eu quero modificar o meu coração, o meu culto a Deus. A minha casa será uma casa que será o lugar onde Deus vai habitar a partir de agora. Será um momento que nós temos a oportunidade de aproveitar,
Sabe uma das coisas que você vai ver nesse texto, capítulo 20, que nós não lemos, mas eu gostaria de ressaltar para você, a partir do versículo 12. Você vai ver que os homens da Babilônia chegaram até o reinado de Ezequias e vieram trazer presentes a ele, porque souberam que ele estava doente, agora ele está bem. Queriam trazer essas ofertas para eles. E ele vai e mostra todo o palácio para os babilônicos. Tudo que ele tinha: ouro, pedras preciosas, riquezas. E Isaías vai de lá de novo e fala para ele assim: "O rei Ezequias, quem são esses que vieram aí?" Ele diz: "São os babilônicos." Agora, até o momento, eles estavam com problema com os assírios, não os babilônicos. Ezequias disse: "Olha, o que você fez foi errado. Porque tudo que você mostrou, com o orgulho que você teve de falar, tenho isso, tenho aquilo outro, você está esquecendo de ensinar o que deve ser ensinado à sua casa e aos seus filhos. Porque uma profecia, Isaías diz, daqui a um tempo, esses mesmos babilônicos serão seus algozes e levarão o povo cativo por 70 anos. E olha que é interessante. Se você olhar a partir do versículo 18, versículo 16 do capítulo 20. Então disse Isaías a Ezequias: "Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia." Então disse Ezequias a Isaías: "Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz segundo em meus dias, paz e segurança nos meus dias." Ele nem se preocupou com o que aconteceria com seus filhos. Ele pensou: eu quero paz nos meus últimos dias, eu quero segurança nos últimos dias. Ele ainda estava orgulhoso, não estava olhando para a família como deveria. Os babilônicos levou o povo cativo por 70 anos. Está na hora de você acertar sua casa. Está na hora de você trabalhar para o bem-estar dos seus filhos. Está na hora de você mostrar que a coisa mais importante para os seus filhos é a salvação em Cristo Jesus. Para que eles entendam a responsabilidade que nós temos perante Deus e perante a nossa família. Espero que essa palavra, meu irmão e minha irmã, tenha tocado no seu coração essa noite. E que você entenda, as bênçãos de Deus trazem para todos nós grandes responsabilidades. Se você está pedindo agora um livramento, uma cura, um milagre, que Deus te conceda. Mas se você está prometendo alguma coisa para isso acontecer, não tarde em cumprir, porque Deus vai cobrar. Pode ser agora, pode ser depois, ou a qualquer momento. Amanhã você está vivo? Talvez não haja tempo. Faça isso agora. Não importa o que você fez até agora. Importa que agora você vai mudar. E vai ser um homem e uma mulher de Deus. Para dizer ao Senhor: Senhor, traz essa bênção. Porque essas bênçãos vai dar para mim o desejo dessa responsabilidade de servir ao Senhor. E mudar a minha casa. E acertar a minha casa. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te cuide. E que você guarde no coração essa palavra. Assim como o rei Ezequias buscou a Deus tremendamente, não é só isso que eu espero de você. Eu espero que você busque ser um grande pai, uma grande mãe, um grande filho, um grande marido, uma grande esposa. Trabalha isso. Conversa, senta com a esposa, senta com os filhos
e abre o coração para eles. Perdão, paz, alegria. Não tenha vergonha de falar para eles que você errou e você quer mudar. Porque a partir de hoje, quando você se libertar disso, essa responsabilidade que está sobre você, o Senhor vai te abençoar e você será bem-sucedido em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém? Deus abençoe sua vida, a sua família. Eu quero que você realmente veja as bênçãos de Deus nesses dias e nesses momentos. Eu quero pedir oração para algumas pessoas essa noite, tá? Para uma saúde e recuperação também. A Isabel, a irmã do Catri, tá? E a Larissa precisam da mão poderosa de Cristo, que elas estão com enfermidade, mas a gente sabe que Deus é poderoso. Deus tem feito grandes coisas na vida da Isabel. Tá? A Isabel, para quem não conhece, é irmã do Catri. E a Larissa é filha da Isabel, sobrinha do Catri, do nosso irmão Catri. Então peço que você ore por elas em nome de Jesus. Também pela Karina e a Kátia, tá? E o Zé Carlos, eles precisam do Senhor. A Karina, neste momento, teve, ela hoje, o cachorrinho dela foi atropelado, ela ficou desesperada, chorou, a Kátia também. Então vamos pedir ao Senhor que traga paz no coração delas, também pela recuperação do Zé Carlos que está lá no Japão também. Eu peço também pela vida da Andréia e Sérgio Sato, que Deus continue abençoando a saúde da Andréia, que ela seja curada definitivamente da enfermidade em nome do Senhor. E muito obrigado a todos que têm orado por essa família também. Tá? Eu quero pedir oração pela dona Lilian, a mãe do Edson, a sogra da Sandra, porque ela não passou muito bem hoje, mas graças a Deus ela está melhorando. Eu peço que você ore pela dona Lília também, por favor, tá? A Odete, prima da Satiko, tá? Necessita de uma cirurgia no olho. Então peço que você ore, por favor, tá? A Isabel, graças a Deus que eu fiquei sabendo agora, ela melhorou, tá? Mas continua internada. Então peço que vocês continuem orando pela irmã do Catri em nome do Senhor. A Vera Lúcia pede oração pela viagem que fará para Araçatuba, na casa da sua irmã, tá? Essa é a Vera, por gentileza, tá? A oração pelas igrejas São José, Campos, Jacareí, Pinda e Assunção também, tá? Eu peço essas orações para esses irmãos, tá? Para que eles entendam que Deus está no controle, cuidando e protegendo eles em nome de Jesus. Ore comigo agora, por favor, que nós possamos sempre orar ao Senhor e entregar no altar do Senhor essas vidas em nome de Cristo Jesus. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos e irmãos na fé. Ore comigo, por favor. Pai Celestial, nós te damos graças, Jesus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor se faz presente, Jesus. O Senhor está atento à nossa oração, ao nosso clamor. Seja com essas vidas que precisam do Senhor. Cura, restaura essas vidas em nome de Jesus, Pai. Traz paz, traz alegria de te servir, sabendo que o Senhor está no controle. Cura, restaura a saúde agora em nome de Jesus. Seja visitando aquele que está no leito do hospital, aquela que está num momento difícil. Cura, Senhor, essas vidas em nome do Senhor, como a Isabel, a Larissa, a dona Lília, em nome do Senhor, a Andréa Sato, a Andréa Sato, e também que o Senhor Jesus traga o seu poder sobre essa família Sato, em nome de Jesus. Traga a paz de Cristo, cuida na viagem, da restauração, abre portas para que aconteçam cirurgias, porque o Senhor é fiel, Pai. Traz o consolo para a família Nari Matos, em nome do Senhor, Pai. Cuida da Karina, Senhor, nesse momento. Restaura a saúde dela também, porque o Senhor é fiel e é poderoso, Pai. Cuida da saúde da Kátia, em nome de Cristo. A do Zé Carlos também, em nome do Senhor. Pai, nós temos muitas coisas a agradecer ao Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. Muito obrigado porque o Senhor nos dá privilégios, Pai. E é a nossa responsabilidade orar por essas vidas. É a nossa responsabilidade te buscar. Que possamos aproveitar as chances que o Senhor nos dá para mudar a nossa trajetória, mudar a nossa caminhada e que possamos te adorar, Pai.
essa nova chance que a minha casa tem, os meus filhos, o meu casamento, a minha família. Eu entrego no teu altar essas vidas, pedindo ao Senhor, modifica, Pai. Sara, liberta, protege, cura, restaura em nome do Senhor. É o que eu peço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua fidelidade. Se você puder compartilhar essas lives, é muito importante, tá? Se você não se inscreveu no canal na Orlando Valini, lá no YouTube, por favor, se inscreva lá, você tem uma chance de compartilhar os vídeos de lá. Eu queria compartilhar com você, nesse domingo, nós estamos tendo alguns problemas nas transmissões, vocês já perceberam, alguns momentos caíram as transmissões, tá? Então nós estamos providenciando uma alternativa para as transmissões. Então vão ser enviados a vocês dois links no domingo. Um link será para o programa Zoom e outro link para o Facebook. Só que no Facebook nós começaremos a transmissão a partir da mensagem, porque essas derrubadas estão acontecendo por causa de direitos autorais dos louvores, tá? Então, quem puder entrar no Zoom, entre desde as 9h30, quando você for notificado, já entra nesse link, porque nesse momento vocês vão ter a oportunidade de participar dos louvores, tá? Porque o Zoom é privado, a gente vai fazer privado para os membros. A partir da mensagem, nós passaremos no Facebook. Então, provavelmente, depois dos louvores, nós estaremos transmitindo pela página da igreja, mas para o Facebook. Então, não se assuste se não começar o culto no Facebook às 9h30 da manhã, porque a partir das 9h30 você vai ter esses dois links. Se você não tem o programa já do Zoom no seu celular ou no seu computador, você vai clicar lá e você vai ver o que vai necessitar. Se você chegar às 9h30 no Zoom, você vai participar do louvor. Se não, será a mensagem a partir do Facebook. Assim que acabar os louvores, começará a transmissão do Facebook, tá? Será dois links enviados para você. E que você, neste domingo, é um momento de nós pensarmos de uma alternativa para fazer as transmissões aos domingos pela manhã, tá bom? Deus abençoe a sua vida, espero você domingo, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração, que Deus abençoe, espero você também no estudo da sexta-feira, às 4h da tarde, nós temos estudo bíblico, também no sábado, às 7h, um louvor ao Senhor através de uma mensagem também no livro de Salmos. E ao domingo, 9h30, em nome do Senhor. Fique com Deus, Deus abençoe, um ótimo restinho de semana, cheio da graça e da bênção do Senhor. Fique com Deus.